Olá, paz do Senhor, bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro de Neemias. Chegamos até aqui, capítulo 8, já fizemos a parte 1 e agora a gente vai para a segunda parte desse capítulo que já tem ministrado de uma maneira muito linda, falando de união, falando de comunhão, falando de estar junto, de um homem só. Nosso capítulo, os primeiros versículos até o 8 foi algo assim extraordinário. Espero que você tenha assistido antes de chegar nesse vídeo. E se você não assistiu, procure a nossa playlist Estudo de Neemias e você vai encontrar todos os capítulos referentes a esse livro, né? Então vamos começar a falar. Eu vou ler o capítulo 8, eu vou ler apenas o versículo 9, que diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Antes de falar um pouquinho do versículo, eu quero falar desses dois personagens que até o momento a gente, até o capítulo 8, né? No 8 a gente já começou a falar dele. Mas até o capítulo 7 a gente não ouvia a menção do nome de Esdras. E agora no capítulo 8 a gente já ouve, esse personagem já aparece, né? E eu comecei a falar um pouquinho dele nos primeiros versículos, mas a partir do versículo 9, vem descrever quem ele era. Ele era um sacerdote e ele era um escriba. Sim, ele era um escriba, um sacerdote. O que é um escriba? Um conhecedor da lei, aquele que escrevia, aquele que transcorria as palavras do Senhor, a história do povo. Era ele quem escrevia, era ele quem relatava. E de repente, ele, nesse momento, como sacerdote, ele abre o livro da lei, onde o povo pede, não sei se você se recorda, o povo pede para que seja lido o livro da lei, e eles se reúnem numa praça, e Esdras ali, como se fosse um púlpito, Esdras se levanta e começa a fazer leitura dessa lei, tanto como suporte outros sacerdotes e levitas para poder explicar ao povo. E de repente chega agora no 9, a gente ouve um pouquinho falar de quem era Esdras, a gente ouve falar que Neemias é o Neemias que é o governador, que é o que reedificou o muro, mas eu queria falar um pouquinho dele. E pelo que eu estudei, fala que Esdras, nessa época que aconteceu esse culto, vamos colocar assim, Esdras já era um velho sacerdote, de mais ou menos uns 90 anos. Esdras liderou a segunda leva. Dizem mais ou menos que ele poderia ter 21 anos quando ele veio com o povo de volta para Jerusalém. E ele liderou há mais ou menos 69 a 70 anos atrás desse momento da leitura da palavra, né? Então, desse dia memorável, aí eu fiquei pensando, olha quanto tempo um jovem saiu, né? Trazendo o povo de volta à terra, e quanto tempo se passou para que de fato aconteça esse encontro na praça, para que seja lido o livro da lei. Olha, depois de tanto tempo, olha, depois de tantos anos se passarem, 69 a 70 anos, é muito tempo. Ele veio bem jovenzinho, liderando o povo, mas com muita ousadia. Se você não leu ainda o livro de Esdras, a minha intenção é fazer depois um estudo sobre o livro de Esdras, que também é poderoso. Eu já fiz pessoalmente, juntando a minha família, né? E nós fizemos todo o estudo desse modo que eu fiz o de Neemias, versículo por versículo, discorrendo, e a gente comentando, e levava bastante tempo, porque não era só eu que falava, tinha outros sempre a complementar. E foi assim algo poderoso, sabe? A gente ficava impactado pela palavra, pela ousadia, pelo posicionamento, por tudo que o povo enfrentou. Porque não foi fácil
o retorno. Então agora Esdras chega diante do povo para ler esse livro e ler o livro da lei, ler os mandamentos é sinal de que haveria um conserto. Por isso que a gente lê no versículo que enquanto ele lia, o povo pranteava, o povo chorava, o povo se lançava diante de Deus. Por quê? Eles ouviam e percebiam quão distante eles estavam dos preceitos, dos mandamentos, daquilo que o Senhor havia separado, porque o povo judeu é um povo separado, um povo escolhido, um povo que recebeu um manual para que seguisse, que Deus seria o Deus deles e ele seria o povo. É esse povo que agora é a geração, o remanescente que consegue voltar, né? E que, como eu falei no vídeo anterior, talvez eles nunca tivessem visto, ouvido, e sim só ouvido lendo, né? Eles sabiam pelos pais, pelos avós, pelas pessoas que passavam de geração em geração os ensinamentos, mas não tinham o conhecimento, não tinha o livro, não via, ninguém leu. E de repente, quando isso acontece, eles se derramam na presença do Senhor, é um momento de conserto, é um momento de choro, é um momento de entrega, é um momento lindo. E que Esdras teve a oportunidade de ser aquele quem lia, enquanto o povo se quebrantava. E eu fiquei pensando que foi um privilégio para Esdras, porque o povo, eles passaram por muitas coisas até chegar a esse momento. Foram muitos desafios, era muita oposição. O momento em que eles viviam não era um momento de facilidades, era um momento de escassez, era um momento que o inimigo estava todo o tempo querendo, buscando uma oposição, muitas vezes causando confusão, uma oposição com ameaça, uma oposição com zombaria, uma oposição querendo descer para lutar, para pelejar contra os filhos de Deus. Enquanto os filhos de Deus estavam se levantando o muro, estavam construindo o templo. E a gente vai percebendo que esses dois livros, a gente percebe quantas lutas, como foi difícil para o povo recomeçar. Né? E Esdras tem esse chamado da parte de Deus quando ele traz o povo. Cada um desses vieram com um propósito. Zorobabel foi o primeiro que chegou e já começou, levantou o altar e deram-se início à construção do templo. Só que a construção do templo ficou muitos anos parados, porque os inimigos intentavam, porque os inimigos iam até diante do rei, pedia para essa reconstrução, para essa construção do templo parar. E a construção parou. É quando Deus levanta Ageu e Zacarias para falar para o povo retornar à construção. A construção do templo termina. Olha quanta luta, quanta batalha. Esdras vem para o quê? Para ensinar. Porque ele era o grande conhecedor. Ele era um escriba, ele era um sacerdote, ele era uma pessoa separada, escolhida. Ele dedicou a vida dele em aprender a lei. E olha que coisa maravilhosa. Quando podia se pensar naquele tempo, né, que uma pessoa que escolheu ser um escriba, uma pessoa que escolheu relatar uma história de um povo que estava cativo, ia ter o privilégio de retornar para a sua casa e ter o privilégio de relatar tudo o que aconteceu. Além de relatar, vivenciar. E depois chega aqui nesse capítulo 8, vendo o povo se quebrantando diante de Deus. Que privilégio maravilhoso. Deus chama Esdras para justamente ele fazer esse conserto, para ele ensinar a lei para o povo, porque eram jovens, eram gerações que não conhecia, que não viu o primeiro templo, que não sabia de nada do que tinha acontecido, nasceu escravo, mas teve oportunidade de retornar para suas casas, e ali eles precisavam aprender e entender, conhecer, se posicionar diante de um Deus que permitiu que eles retornassem. Então é um momento de grande conserto, por isso que a gente ouve
Por isso que a gente lê que o povo chorava, que o povo pranteava, porque o povo identificava os seus erros e as suas falhas. E eu fiquei assim muito impactada com isso. Porque por que o povo chorava tanto? Porque o que estava sendo acontecido, lembra que eu falei no primeiro vídeo? Eles estavam lendo os mandamentos, lendo o livro da lei. Não estava pregando como a gente vê nas igrejas, como eu estou explanando o versículo aqui para vocês. Quando eles iam explicar porque lembra que eu falei, estava na língua hebraica e eles falavam aramaico, então estava ensinando, estava esclarecendo, estava dando explicações. Aqueles que necessitavam de explicações, lembra que a gente leu que todo mundo que podia entender estava junto, homem, mulher, criança? Tudo isso. Então, todo o povo, para todo mundo. E por que o povo chorava? Porque o povo percebeu que estava distante do propósito. O povo entendeu que estava distante daquilo que o Senhor havia chamado. E eles pranteavam, e eles choravam, e talvez eles se recordassem. Os nossos pais não obedeceram à lei e ao mandamento, por isso que todos nós sofremos, por isso que fomos levados escravos, por isso que padecemos no cativeiro, por isso que muitos não conseguiram chegar e agora nós estamos aqui. Nós queremos esse Deus, um Deus de conserto, um Deus que recebe, um Deus que acolhe. E não eram Neemias, não eram os sacerdotes, não era Esdras que apontava o erro. Era cada um, isso me chamou muito a atenção, eu anotei. Eles perceberam, eles viram, eles reconheceram como é importante a gente reconhecer, a gente ler a palavra e reconhecer no que a gente precisa melhorar, no que a gente precisa pedir a Deus para tratar, no que a gente precisa compreender mais de Deus, no que a gente precisa perceber mais daquilo que Ele quer falar e fazer conosco. Olha como que é, eles reconheceram, e por eles reconhecer, eles choravam, eles pranteavam, eles pediam a Deus, eu creio, misericórdia. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos recebe, Senhor, nos acolhe. Nós somos o teu povo, eu creio que tenha sido momentos assim. E justamente eles ouviam e eles choravam. E eu quero ler o 10, que continua falando desse choro, que diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente chega no versículo que contém essa frase, que quem não conhece essa frase, todo mundo conhece essa frase, mas antes de falar da frase, eu queria falar do choro, do porquê do choro. Como eu já comecei a falar, porque eles entendiam que eles estavam fora do propósito. Então eles choravam, era um choro de arrependimento, eles compreendiam o quanto estavam errados. E os sacerdotes, os levitas, mandavam eles se levantar e se alimentar, né? E por quê? Era um dia de regozijo, era um dia de vitória, era o dia que o Senhor havia feito, preparado aquele encontro para todo mundo estava incluído. Então eles precisavam se alimentar, eles precisavam repartir. E aí o que acontece? O povo ele é convocado a comer, beber e repartir. Olha que coisa linda. Tem mais comunhão do que numa mesa, do que você repartir aquilo que você tem, o seu alimento, de você oferecer o que você tem. Eu achei isso a coisa mais linda. E eles repartiam com quem não tem nada preparado. Então isso fala de quê? Fala de união, fala de ter tudo em comum. Mais uma vez eu me lembro de Atos 2, de ter tudo em comum. O dia era de concerto, era um dia consagrado ao Senhor. Então eles não podiam ficar tristes, pranteando. Eles precisavam se levantar, eles precisavam se unir como um só homem, como um povo só, o povo de Deus que teve a oportunidade de vivenciar um novo tempo, porque foi isso que acontecia naquele dia do concerto. Então, fala de concerto, fala de união, fala de estar junto, fala de comer e beber, para poder voltar os ânimos, porque lembra que eu falei, eles estavam desde o amanhecer, não é? Até mais ou menos a hora do meio-dia, de pé diante
da palavra ouvindo. Então agora era o momento, depois de se prantear, de chorar, era o momento de se alimentar, era o momento de repartir, era o momento de estar em comunhão, era o momento de estar junto em comunhão, comendo, bebendo, falando das coisas de Deus. Era esse momento. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A gente fala nossa, mas o texto diz que é a vossa força. Então eles precisavam se alimentar para voltar o ânimo, para voltar, para ter forças, para estar junto e perceber o quanto um poderia somar na vida do outro, repartindo aquilo que tinha, dando, comendo junto, bebendo junto, estando em comum, porque quando o povo está junto é que Deus ordena a bênção. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, que aprendizado. Que aprendizado. Então ali foi um momento de conserto, um momento onde eles se arrependeram e os levitas, os sacerdotes viram a entrega do povo. E depois a gente percebe que há uma sequência. Eles ouvem, eles se arrependem, eles choram e depois de todo esse momento, os levitas e os sacerdotes dizem a eles: ide, comei. O choro não vai durar a noite toda. Ele pode até durar na verdade. Mas o amanhecer chega. E com o amanhecer é um novo tempo. E com o amanhecer é um novo começo. É uma nova oportunidade. E você precisa se levantar. Você não pode ficar pranteando a tua vida inteira. Você precisa se levantar e reagir. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque se a gente está triste, abatido, chorando, trancado, sem repartir nada com ninguém, sem repartir, sem pedir, sem estar junto e falar: eu preciso de ajuda, preciso que você ore por mim, interceda por mim, tá junto. A gente não consegue repartir, a gente não consegue estar em união. Você não pode estar sozinho. Se você está com algum enfrentamento e você está sozinho, procure ajuda, procure alguém para clamar contigo no joelho, procure alguém para estar junto, para que você possa dar e também receber. Esse concerto aconteceu, não era quando cada um estava separado, era quando todos eles estavam no mesmo propósito, no mesmo lugar, na praça, todo mundo. E ali houve o arrependimento, houve o conserto, e no momento do prantear, no momento em que o derramamento foi feito, a entrega foi feita, depois era o momento de se levantar, de comer e beber, porque ainda havia coisas para acontecer. Então talvez hoje você não tenha momentos para dizer, para sorrir. Você talvez hoje não entenda o porquê da alegria do Senhor ser a tua força. Talvez hoje você fala: mas eu não consigo sentir essa alegria. Essa alegria não é a alegria do mundo. A alegria de você ganhar algo novo, a alegria de você receber algo. Isso é uma alegria passageira, isso é algo que te agrada agora e depois não faz mais tanto sentido, não traz o mesmo regozijo. Então, a gente precisa entender que há um momento da gente se entregar diante de Deus, da gente se colocar nele e pedir para que o Senhor seja conosco, para que Ele seja a nossa alegria, que Ele seja o nosso refúgio, que Ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. Então, na hora da tua angústia, na hora do teu choro, na hora que você acha que não tem como, o Senhor, Ele nesse momento é a tua alegria para prosseguir. Você pode dar um glória a Deus? Então você precisa entender dessa alegria, você precisa sentir essa alegria, você precisa pedir para o Senhor te mostrar, fazer você sentir, sabe? Porque o que fala em Salmos? Que a tristeza, ela salta de alegria. Você não pode viver triste a tua vida inteira. Eu sei, os problemas tem, todos nós temos problemas, passamos por situações nesse tempo que a gente está vivendo hoje, mais ainda do que nunca. Mas eu tenho uma palavra para você: a alegria do Senhor
é a tua força, e você vai se levantar da prostração que você tá, você vai se levantar das decepções que você sofre, e você vai se posicionar como o quê? Como aquele que busca o refúgio, como aquele que busca a força, como aquele que busca o sustento, como aquele que busca a alegria de viver, de sorrir, de continuar nele. Somente nele nós temos essa alegria. O mundo dá uma alegria que é passageira, mas o Senhor, ele dá uma alegria que te dá força. Força para quê? Para continuar. E eu quero ler com você o 12 e o 13. Aliás, o 10, o 11 e o 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estáis contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Olha que coisa linda! Quando a gente entende, quando a gente percebe aquilo que o Senhor está ministrando, há um regozijo na tua alma. Eu não sei se você já sentiu isso, mas muitas vezes a gente lê um versículo, a gente ouve uma canção e há algo que começa a fluir de dentro para fora, porque o Senhor começa a ministrar dentro de nós. O nosso coração, ele tem a mania de guardar, a nossa mente de guardar, e tem hora que a gente precisa liberar, se liberar para Deus, se liberar para viver aquilo que Ele quer, se liberar para nos colocarmos no posicionamento dEle, nos liberar de não viver de acordo com o que o mundo mostra, de acordo com o que está à nossa frente. O que está à minha frente aqui, eu estou aqui com essa plana, não, isso aqui não pode me limitar. Isso aqui não pode ser o meu foco, o meu alvo. O meu alvo é Cristo. Por isso que a alegria dele é a minha força. Por isso que os levitas e os sacerdotes falavam: calai-vos, chega, para de chorar. O choro, ele tem que ter uma pausa, ele tem que ter um pranto. Até o luto, ele tem um tempo determinado para ele ser encerrado. Você não pode viver a vida inteira sentindo o luto, sofrendo, se esvaindo. Não tem como, você precisa seguir em frente, você precisa entender a dádiva de estar vivo e prosseguir, ir adiante, se levantar, enxugar tuas lágrimas. Chorou? Chorei sim, agora eu preciso me levantar, toma um banho de cabeça toda, lava a cabeça, se levanta, busca ânimo, veste uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa que talvez... eu vou botar essa roupa, mas eu não tô com ânimo para isso. Às vezes a gente escolhe a roupa de acordo com o ânimo que a gente tá. Não, escolhe uma roupa. Por mais que o seu ânimo não esteja naquela cor, naquele tom daquela roupa, você escolhe uma roupa que vai mostrar, né? Vai dizer. E você vai se olhar no espelho e vai ver quem você é. E vai ver a pessoa que você é. E vai ver a pessoa que Deus quer que você seja. Não aquela que fica arrasada, não aquela que fica contristada, não aquela que fica pranteando o tempo todo o tempo. Não, aquela que chora sim, mas aquela que se levanta. Aquela que entende que é o momento de calar para poder prosseguir. A nossa vida tem que ser em movimento. A gente não pode estacionar, por mais que a dificuldade seja imensas. A gente precisa ir adiante e prosseguir. E o que os levitas fazem? Fazem o povo calar. Traz a memória, traz a lembrança deles que é o dia santo, que é o dia do Senhor. E eles precisavam se regozijar, porque o Senhor ajuntou todos como um só homem, para todo mundo. A leitura da lei de um povo que foi liberto, de um povo que estava cativo e agora era livre. Não se precisava prantear todo o tempo. Acabou o tempo do choro, era tempo de viver algo novo, era tempo de mudar esse quadro. Erramos, sim, erramos. Quando você erra, você tem que se posicionar diante de Deus. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo. Pedir a Deus um conserto, se colocar na posição de um conserto. E depois desse tempo, você precisa se levantar. Toma o teu banho, troca de roupa, coloca novas vestes, coloca
se posiciona, se olha no espelho e fala: eu não quero esse espírito abatido, esse rosto abatido, eu quero prosseguir, não importa a dificuldade, não importa se ainda tá doendo, não importa se ainda tô com a doença, não importa se lá em casa ainda tá ruim, não importa se tá desempregado, não importa. Creia que a alegria do Senhor é o que vai te fazer prosseguir. Então o povo compreende, olha que coisa linda, quando o povo ouve: calai-vos, e de comer. E eles se levantam, no 12 eles se levantam. Então o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções. E quando eles se levantam a comer, a beber e a enviar porções, ou seja, a repartir aquilo que eles tinham, eles se regozijam. Olha que coisa linda! Eles se alegram, eles se regozijam. Eles se alegram, eles se regozijam, eles compreendem. Eles compreendem o que a palavra do Senhor estava querendo dizer. Eles compreendem o que alegria era essa. Há um momento de pranto sim, há um momento de dor sim, mas há um momento que a gente se levanta, que a gente reparte, que a gente come, que a gente bebe, que a gente se levanta, que a gente toma um posicionamento e a gente segue adiante, porque o nosso alvo é Cristo e a gente precisa prosseguir dia após dia. E esse momento é um momento de um grande avivamento, é um momento onde o povo primeiro ouviu, se analisou, se arrependeu, chorou, se lançou diante de Deus, depois levantou, comeu, repartiu, entendeu e se alegrou por compreender que é povo de um Deus que tem um pai. Por mais que você hoje não tenha um pai, não tenha uma mãe, não tenha um marido, não tenha um filho, não tenha alguém por você, fisicamente, presencialmente, mas você tem um Deus que cuida. Você tem um Deus que te escolheu. Você tem um Deus que não te deixa sozinho. Você tem um Deus que é o teu refúgio. Você tem um Deus que te alegra. Quando você olha para Ele, você entende que você depende. A gente precisa depender dEle. Às vezes as situações vêm em nossas vidas para que a gente possa ser dependentes dEle. Porque nós somos dEle. Porque eu e você somos filhos e filhas. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. De repente, nesse dia, você está triste. Tem o seu momento de prantear, tem o seu momento de chorar, tem o seu momento de se quebrantar, mas também tem o seu momento de se levantar, de comer e beber, de vestir, de se vestir, de olhar para o céu e falar: Senhor, eu quero sentir a alegria que me dá força. Eu quero sentir o renovo. Eu quero entender isso que está escrito na tua palavra. Eu quero sentir esse movimento que esse povo sentiu. Eu quero perceber. Me dá esse sentimento. Porque tudo vem dele. Nós somos dele. Tudo é para ele. Nós somos dele. E isso é lindo, tremendo, poderoso. Eu podia ficar aqui falando horas e horas para vocês sobre essa alegria, sobre sentir essa alegria. Não é a alegria do mundo que é passageiro, que é alegria por interesse, não, é uma alegria que te levanta, que te dá força, que te vai seguir, que te faz ir adiante, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus vai te levar adiante, Deus vai te fazer cumprir o propósito dele. Pode estar doendo sim, pode ter problema sim, pode estar marcado sim, pode estar mancando sim, pode estar sofrendo sim, mas nele eu tenho as minhas forças renovadas, Nele eu tenho o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha alegria. E se eu não conheço essa alegria, Ele vai me fazer conhecer a partir desse dia, a partir desse momento, a partir desse estudo. Ele vai fazer você sentir uma alegria que nunca antes. Ele vai te mostrar por que a alegria é a sua força. Por que a alegria dele é? E você vai se entregar, e você vai perceber, e você vai direcionar a sua vida para ele, para ele. Entenda, para ele, é para ele. O Senhor colocou, eu estava de madrugada, 3 e pouca da manhã, escrevendo essas linhas, na madrugada dessa noite, né?
Eu acordei, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir gravar, porque a gente dorme mal, fica, né, com o rosto inchado, mas o Senhor me deu uma força, me levantou e me deu a oportunidade de estar aqui diante de vocês falando. Não é fácil? Não é fácil não. Não é fácil. Mas com Ele todas as coisas são possíveis. E quando de madrugada você acordar, perder o sono, vai falar com Deus. Vai falar com Ele. Vai se colocar diante dele. Talvez você perca a noite todinha de sono, mas seja a melhor noite que você tenha, porque vai ser a noite que você vai se entregar, vai se colocar, vai compreender aquilo que ele quer para você. E que Deus te abençoe. E no próximo vídeo a gente encerra o capítulo 8, que a gente vai falar da festa dos tabernáculos. São poucos versículos, mas são assuntos diferentes, eu deixei para falar em separado. Mas que Deus te abençoe e te leve e adiante. E te renove. E te fortaleça. Então, se você tá triste, termine esse vídeo e vai tomar uma postura. E vai comer e beber. E vai repartir. E vai se vestir. E toma um banho. Lava a cabeça. Chega. Chorei até aqui. Agora, a alegria do Senhor é minha força. E que Ele nos abençoe. Até o próximo vídeo.